Podemos começar. Regis está por aí? Tô sim, tava só. Joia. Estamos ao vivo. Olá, gente. Hoje é o Dia Internacional da Juventude e para comemorar, para poder conversar um pouco nesse dia, a Visão Mundial, juntamente com o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, resolveu criar essa live, esse webinar aqui, certo? Para a gente ter uma conversa de 1 hora e pouco essa tarde sobre os desafios de ser jovem e ser jovem nessa pandemia, principalmente. E os desafios que vêm posteriormente, após a pandemia, traz desafios enormes para a juventude. A gente está nessa live hoje para conversar um pouco sobre isso. Eu irei mediar juntamente com a nossa colega amiga lá de Recife, né? Estou aqui em Fortaleza e a Tamires, que está lá em Recife, vai ajudar nessa mediação nesse momento. Boa, Regis. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa live Juventudes e Pandemia. A gente está muito feliz, né, enquanto organização, de promover esse momento, nesse dia que é muito importante para nós, juventude. Eu já quero apresentar o primeiro convidado, o Lincoln Sabino. Ele vai falar um pouco hoje com a gente sobre finanças pessoais, sobre desenvolvimento coletivo, também sobre empreendedorismo jovem. Ele que é um empreendedor aí muito jovem, muito ativo lá no Rio de Janeiro. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre ele agora. Bem-vindo, Lincoln. Ele já está aí, né? Já dá um tchauzinho aí pro pessoal. Muito bem, eu vou falar um pouco sobre ele agora. Ele só tem 21 aninhos. Olha aí, um jovem já ativo nessa idade, maravilhoso. E ele é presidente municipal de juventude do PSB, lá no Rio de Janeiro. Ele também é diretor de escolas públicas da UBS e da UES no Rio. Ele coordena também o projeto Generation Unlimited e atua como empreendedor cívico, né, que eu já comentei aqui, nas periferias do Rio. E ele atuou aí na educação por 2 anos, lutando por leis no Parlamento Fluminense em prol da empregabilidade, que é um setor muito importante para a juventude, né? Emprego. E ele ajudou aí mais de 10 mil jovens na FATEC a gerar esses empregos. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Lincoln? Muito obrigado. É um prazer aí estar participando dessa live, que agradeço o convite do pessoal do Visão Mundial. Como bem disse, atuo mais nessa parte do empreendedorismo cívico, né? Quando a gente fala muito de empreendedorismo, a gente pensa muito no lado de negócios, né? Mas empreender é criar soluções inovadoras também, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, também tem outros lados, além desse lado visando mais lucro. Tem o lado cívico, que são soluções para problemas que acontecem em políticas públicas na nossa cidade, né? E foi justamente isso que a gente fez. A gente participou do projeto Chama na Solução, aqui no Rio de Janeiro, projeto idealizado pelo Unicef, e nesse projeto a gente criou o Jovens Podem, e o Jovens Podem ele vem justamente para disseminar informação, né? E vem tentando ocupar esse espaço que o poder público não consegue alcançar e ocupar, né? Que é o espaço de levar a informação de política pública às comunidades aqui da nossa cidade, do nosso estado. Muito bom. Então, Muito bom. Fazendo. E o Regis vai apresentar aí o próximo convidado. Eu tinha aqui desligado a minha câmera, achava que o Lincoln já ia falar nos seus 10 minutos aí, completamente, certo? Mas a gente também está aqui com a Sabrina, e eu tenho uma listinha. Ah, o Wesley chegou aqui, o Wesley Teixeira chegou. Deixa eu apresentar, então, antes, o Wesley Teixeira, tá certo? Já conheço o Wesley, a gente já almoçou junto no Rio de Janeiro, quando se podia ter aglomerações, certo? Faz muito tempo, faz um tempão já. Nessa época, a gente podia caminhar no Rio de Janeiro tranquilamente, sem ter medo do vírus, tá certo? Então, gente, o Wesley Teixeira ele vai falar para a gente sobre o tema Projetos de Vida, Engajamento Jovem nas Periferias, Segurança, Sentimentos e Expectativas para o pós-pandemia. Ele tem 24 anos, é morador do Morro do Sapo, em Duque de Caxias,
e coordena o pré-vestibular popular Mais Nós e organiza a roda cultural do Centenário. Ele também é membro da Igreja Evangélica Projeto Além do Nosso Olhar e estudou no Colégio Estadual Irineu Marinho e foi coordenador-geral da União dos Estudantes de Duque de Caxias. Atualmente, o Wesley é mobilizador do coletivo Movimento Caxias. O Wesley é tudo isso, gente, e só tem 24 anos de idade, né? Quase termina aqui a leitura da biografia dele, só tem 24 anos. Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite nesse momento. Dê as suas palavras de boas-vindas, né, da gente. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, que estão sempre pensando na juventude. Tem uma frase que diz que a juventude não é levada a sério, mas vocês levam a gente a sério e trazem a gente para falar. Então, muito obrigado. E isso que a gente precisa de estar sempre tendo espaços como esse. E Tamires, qual é o outro convidado, Tamires, que a gente tem hoje? Agora eu vou apresentar a nossa voz feminina aqui também nessa live, a Sabrina Souza. A gente falou, né, que o Lincoln era jovem, que o Wesley era jovem, mas ela é mais jovem ainda. Ela tem 16 aninhos aí e ela vai falar sobre o tema qual será esse novo normal, como serão aí esses novos hábitos, as rotinas, as perspectivas, os sentimentos. E aí, eu já disse que ela tem 16 anos, ela é de Fortaleza, a terra de Regis, e ela faz parte do grupo de CAGES, a Associação de Santos Dias, e também do Movimento Jovens de Políticas Públicas da Visão Mundial. Ela participou da conferência nordestina de segurança pública, que teve aqui em Recife, e junto com o CAGES, ela desenvolveu várias ações voltadas aí para a redução da discriminação contra a mulher e a juventude na comunidade onde ela vive. Sabrina, bem-vinda. É muito bom ter uma voz feminina aqui com a gente. Ela vai conversar com a gente. Então, vamos conversar esse papo, né, Regis? Vamos lá, sim. Eu estava convidando os amigos para poder ir para a nossa live. Estava aqui no WhatsApp, né, fazendo os convites, para a gente não perder. Manda para todo mundo. Vocês que estão aí, manda o link. Todo mundo compartilhando. Assim, olha, estamos ao vivo aqui, certo? Nós vamos participar desse chat. Eu estou mandando, então, uma lista de transmissão, certo? Aqui, né? Olha aí, desenroladíssimo. Pode fazer perguntas. Que eu aprendi que eu não preciso mais usar grupo de WhatsApp. Agora eu estou nas listas de transmissões. Tá certo? Então, o nosso primeiro nome, vou até pegar aqui, vamos conversar primeiramente, então, com o Lincoln, certo? Que vem lá do Rio de Janeiro, já foi apresentado, então, e já vai falar sobre o tema Finanças Pessoais, Desenvolvimento Coletivo e Empreendedorismo Jovem Periférico em Tempos de Pandemia. Vamos lá, Lincoln, está contigo. Perfeito, obrigado aí. Como eu estava falando na apresentação, né, eu faço parte desses projetos envoltos de empreendedorismo cívico, né? É um empreendedorismo pouquíssimo falado, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, é uma coisa de fato pouco falada na escola, né? A gente ouve mais o termo empreendedorismo quando a gente sai do ensino médio, né? E essa é uma problemática muito grande. E aí, voltando na questão do Unicef, o Unicef ele justamente faz esse projeto muito bacana de levar esse tipo de empreendedorismo, de impacto na juventude, sobre projetos sociais que envolvem política pública, né? E ali a gente criou os Jovens Podem, nesse projeto do Chama na Solução, e acabou sendo selecionado para o projeto do Unicef em São Paulo também, do Chama na Solução da edição de São Paulo, e foi muito massa. Lá a gente criou uma startup, né, chamada Iniciativa, que tem como ideia levar metodologia de empreendedorismo que seja conexa com as demandas daquela comunidade, né? Não aquele empreendedorismo elitizado de Nova York, para uma comunidade como o Complexo Lins, de onde eu venho, né? Porque fica completamente desconexo com a realidade daquelas pessoas, né? E, para além disso, hoje faço parte da Juventude Empreendedora, um programa do CIEDES, que tem como intuito capacitar jovens para essa questão empreendedora, né? E foi justamente na Juventude Empreendedora que eu descobri muito esse lado do empreendedorismo cívico, né? Eu pensei assim, eu não quero muito essa coisa de visar lucros, eu quero mais essa coisa de fazer impacto na minha cidade, ocupar esse espaço de política pública que o nosso executivo não consegue ocupar.
né? E ali é muito bacana nesse programa, porque ele ensina justamente essas temáticas sobre finanças, sobre desenvolvimento coletivo, sobre como gerir questões de leis, sobre o seu projeto, sobre a sua organização. E são projetos assim que a gente precisa valorizar cada vez mais, né? E aí, assim, é muito bacana também que a gente vê projetos de empreendedorismo cívicos também fazendo um trabalho impactante demais, principalmente aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? Eu vou citar, por exemplo, a Casa Fluminense, que eu também faço parte, né? Tenho uma grande alegria de ser um dos mentorados da Casa Fluminense, e hoje a Casa Fluminense vem fazendo um grande trabalho no mapeamento de desigualdade na nossa cidade, né? E isso através de um empreendedorismo cívico, né? Um trabalho brilhante que eles conseguem fazer com uma equipe muito massa, né? E através de Jovens Podem, a gente fez grandes ações, né, envolto de informação no que tange juventude, né? Seja intercâmbio, seja programas de parlamento juvenis, sejam programas diversos que possam potencializar a liderança das nossas juventudes, né? O que isso é muito importante. E, então, é muito nessa temática que a gente vem pensando assim, né? E para além disso, né, hoje estou como presidente municipal da juventude do PSB aqui na nossa cidade. É um trabalho que a gente vem fazendo assim também muito inovador, porque quando a gente pensa desse lado mais partidário, é um lado um pouco complicado. O jovem não quer se envolver mais com política pública nessa questão mais institucional, digamos assim, né? Então, é importante que a gente esteja fazendo esse trabalho muito mais informal, de chegar no jovem e falar, olha, é muito mais fácil você chegar, conversar, não é uma coisa tão simples. Se eu estou fazendo, você também pode fazer, uma coisa tranquila, entendeu? Tanto que a gente aqui vem fazendo um trabalho muito bacana de cobrar do nosso executivo que se tenha um Conselho Municipal de Juventude, né? E hoje, inclusive, no Dia Internacional da Juventude, está para ser lançado um edital do Conselho Nacional do Conselho Municipal de Juventude, que foi uma demanda que a gente tanto levantou aqui e vem sendo realizado, é um trabalho fenomenal. E eu acho que é muito nessa temática que a gente tem que ir mesmo, né? De formalizar, de potencializar os nossos jovens, para que a gente consiga cada vez mais trazer as pessoas para mais próximo dessa área de impacto, né? Eu acabei usando até pouco do tempo, foi bem sucinto até. É por causa da apresentação. A apresentação falaram assim, ó, para você tem que ir um pouco mais curto. Acabei indo um pouco curto, Regis. E como é importante você dar oportunidade ao jovem, né? Porque realmente os jovens, eles não têm essa oportunidade que você está falando. Tem uma imagem muito diferente do que é o empreendedorismo, que é só da pessoa muitas vezes concentrar riqueza, né? Que é uma coisa muito pregada aí nesse universo do empreendedorismo. E como é transformador, como é impactante, você vai falar um pouco sobre isso logo mais, mas como é impactante na vida dos jovens ter essas oportunidades, né? A gente vai conversar agora com o Wesley e falando sobre oportunidades e transformação de vida, eu acho que ele pode falar um pouco sobre isso, já que ele vai falar sobre projeto de vida, né? Ele vai falar também sobre esse engajamento jovem nas periferias, juntamente com segurança, tudo isso que ele sentiu. Wesley, como foi para você ter esse projeto de vida, essa construção, essa transformação da sua voz nas comunidades aí nas periferias do Rio? Fala um pouquinho para a gente. Agradecer primeiro novamente, assim, fico muito feliz, a galera da Visão Mundial, a galera que está aí nessa live, vocês, eu depois fiquei olhando os sites aí, vi seu site, é incrível, vários projetos legais, e isso é muito bom. E dizer que é isso, eu queria começar dizendo que eu sou um dos jovens de uma juventude muito diversa. Eu acho que a gente está no dia da juventude, mas na verdade a gente tem juventudes, e eu faço parte de algumas delas e outras não.
mas eu queria começar caracterizando essas juventudes. Assim. Acho que um dos primeiros problemas e conflitos, e tem um pouco a ver com a minha história, tem a ver com a escola, a educação. O espaço de escola ainda é um espaço onde as pessoas se encontram, né? Apesar de ser um espaço que tem uma crise como um projeto, então é um espaço ainda muito pouco atrativo, com as suas grades, seus horários, seus uniformes, sem uma relação com o mundo externo e as pautas do momento que estão relacionadas à nossa vida. Infelizmente, isso gera uma evasão escolar gigante. A gente tem essa realidade, e é assim que eu começo a minha luta na escola, no Grêmio Estudantil. É uma das formas de participação da juventude, né? Então, o Grêmio Estudantil foi a minha grande formadora de opinião crítica. Eu começo querendo fazer gincana, a gente começa querendo fazer passeio, a gente começa e vai começando a participar de manifestações. Eu lembro do dia 28 de março, que era uma marcha em memória do Edson Luiz, que foi um estudante morto durante a ditadura militar, e aquilo vai, depois vem uma greve de professores pela valorização dos profissionais de educação, e eu fui me enganjando. Então, mas tem uma grande juventude que já aí vai para os índices de evasão escolar. Então, um índice positivo que a gente queria ver era o acesso à universidade, mas, infelizmente, é uma coisa muito difícil. Quando a gente termina o terceiro ano, eu não entro na universidade. E eu descubro que a saída para parte dos problemas que a gente estava eram saídas coletivas, né? Então, buscar se organizar, a gente buscou outros parceiros, estava ali perto das jornadas de junho, que é uma coisa que eu quero trazer muito aqui também, para falar do tema de juventudes e de projeto de vida, porque para mim é um marco de uma nova geração. Essas juventudes que eu fazia parte não entrou na universidade, e a gente se juntou com outros jovens que tinham entrado na universidade, que já estavam lá para formar o que é hoje o nosso vestibular popular. Nosso pré-vestibular popular, hoje, ele tem 17 unidades pelo Rio de Janeiro. Ele atende desde Caxias, mas também Nilópolis, São João, São Gonçalo, a própria capital. E aí foi esse o processo de construção do pré-vestibular que me leva a conhecer também outros movimentos, inclusive a fundar um jornal comunitário, porque, infelizmente, não se fala da Baixada Fluminense todo o seu potencial. O que se tem daqui é um histórico de violência, é um histórico de um lugar perigoso, e a gente queria mostrar que aqui também tem potência, e a gente queria contar a nossa própria narrativa. Ela é invisibilizada na maioria das vezes as pessoas não conhecem o que acontece nesse território, que é incrível, que é onde a gente vive. Então a gente forma um jornal comunitário e vai conhecendo iniciativas, se envolve com o movimento negro, se envolve com o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto. Isso dá para a gente uma rede de pessoas mais experientes, inclusive, também, que vão... Essa conexão entre diferentes gerações, para mim, foi muito importante. E existe uma juventude diversa, como eu estava falando, porque existe uma juventude do campo, por exemplo, que tem que migrar, muitas vezes, do campo para a cidade, pelas faltas de oportunidades que são dadas hoje às famílias dos pequenos agricultores. Existe nesse período, eu sou evangélico, e me deparei com uma juventude LGBT, por exemplo, que muitas vezes é agredida no caminho de casa simplesmente pelo fato de ser como é. Então, eu me deparei com outros dilemas de uma juventude das mulheres, por exemplo, que participavam desse processo de luta com a gente e que muitas vezes tinham medo de andar na rua pelo assédio, ou de pegar um transporte público, ou de usar um determinado uniforme, como é o caso das normalistas. A gente vai se deparando com uma juventude encarcerada. Eu lembro da luta contra a redução da idade penal. Infelizmente, a juventude negra foi enviada para alguns lugares específicos pelo Estado. O Estado vê a juventude negra na prisão e o Estado vê a juventude negra no caixão. É essa a promoção que nós temos de política para a juventude hoje. Infelizmente, essa é o que o Estado separou para jovens negros, como eu faço parte. E pensar nisso foi pensar como que a gente poderia combater isso. Eu lembro da redução da idade penal, que a gente teve que combater o Eduardo Cunha, que se colocava como número 1 do país, acima até da presidente na época, que dizia que a juventude e os adolescentes deviam ser presos juntos,
com aqueles que tinham mais idade, no mesmo presídio, no mesmo sistema. E isso, para a gente, era um desrespeito ao que é o direito da criança e do adolescente, isso para a gente ia gerar mais violência, não menos, isso para a gente não era o caminho, e a gente teve que enfrentar, enfrentamos e ganhamos. Por quê? Porque nós tínhamos outros projetos para a juventude que eram um projeto de vida, como eu falei, o acesso à universidade, o acesso à possibilidade de comunicação, de se verbalizar o que está pensando, como o jornal comunitário faz. E esse é a construção de juventudes que a gente quer. Pensar isso é pensar políticas públicas. Infelizmente, as políticas públicas para a juventude elas precisam ter interseccionadas, elas precisam passar por educação, mas elas precisam passar por geração de emprego e renda, e elas precisam passar por políticas de saúde. Você se pega, por exemplo, vendo o quanto que a nossa juventude é precarizada no termo de trabalho. A gente viu agora a greve dos trabalhadores de aplicativo, né? Você vai olhar, em sua maioria são jovens que estão nesse lugar. Os jovens, os empregos que ficam para eles são os empregos mais frágeis da cadeia de trabalho em relações trabalhistas. É o Uber, é o aplicativo, é o trabalhador no McDonald's, é o trabalhador do comércio, a trabalhadora do comércio. Então, esse é o cenário que está desenhado, sem falar no alto nível de desemprego, uma juventude que não consegue sair de casa muitas vezes. Por quê? Porque alcançar a moradia não é para todo mundo, e a gente sabe disso. E, infelizmente, vai se formando puxadinhos, uma aglomeração. São João de Meriti é o metro quadrado mais aglomerado de gente da América Latina, cidade vizinha onde eu moro. Então, você pensa, né? Uma juventude que não tem perspectiva de futuro. Se enganjar é construir no presente um futuro. É muito importante isso acontecer. Infelizmente, a gente tem sim um projeto de morte, mas a gente também tem que ter um projeto de vida para a nossa juventude, que bote a gente em outros dados, em outras estatísticas. Para isso é ocupar os espaços de poder, seja a universidade, seja o legislativo, seja o judiciário. Agora a gente está fazendo um curso para aqueles que passaram na Universidade do Direito, negros de periferia, e que querem tentar concurso para a defensoria. Por quê? Porque o judiciário é um espaço de poder, a mídia é um espaço de poder. E a juventude precisa ter poder, a gente precisa dar condições para ela. Então, isso é um pouco do projeto de vida. Eu acho que um marco, para mim, foi sim em junho de 2013, porque ali foram muitas pessoas às ruas, mas eu descobri que se lutar a gente conquista, sabe? Não foram apenas 20 centavos. É claro que é uma juventude em disputa. A direita também disputa essa juventude. Aqueles que querem um outro projeto de destruição, de morte, de agressão à natureza, também disputa. E é por isso que a minha juventude que eu carrego, eu acho que é para além da ideia de ser jovem como uma idade, como a ONU estabelece, mas também de querer um outro mundo, um novo mundo, de ter ideias novas, de ideias que transformem um sistema, que acreditem que mudar é possível. Por isso que eu acredito nessa luta contra esse sistema que está colocado e organizado dessa forma. É claro que são muitas pautas e só dá para fazer isso de forma coletiva, junto. Temos ferramentas para fazer isso. As redes sociais são uma ferramenta importantíssima, sem dúvida. É claro que são empresas, é claro que tem suas limitações, é claro que tem suas preocupações, mas que a gente precisa aproveitar dessa tecnologia que a gente tem para poder enganjar e falar com outros jovens. E, sem dúvida, também o encontro, sabe? Se reunir, pensar algo junto e executar, dá para a gente a ideia de ter poder de decisão. Isso é importante. Foi assim que a gente sobreviveu à pandemia. E aí, só para fechar mesmo, que eu já devo estar em quantos minutos? Já extrapolei, né? Pode fechar, só fala. Só para fechar, nessa pandemia, foi isso que a gente fez. Quando a gente viu que a gente ia precisar ficar em casa e que muita gente não ia ter o que levar para dentro de casa para comer, e que a orientação era lavar as mãos. Mas como fazer isso em regiões como a Baixada, onde falta água? Quando a gente percebeu que as informações que chegavam muitas vezes eram fake news pelo WhatsApp, a gente se viu como jovem que poderia se expor um pouco mais no dever de se colocar para conseguir alimentos, e foi assim que a gente conseguiu, para conseguir kit de higiene. A gente entregou e atendeu só o Caxias, o Movimento Caxias, junto com a ONG Crioula e o Instituto Marielle, 47 mil famílias. Isso sem falar o alemão, sem falar a Cari, sem falar a Maré, e todos jovens. Nesse meio desse processo, tentando sobreviver à fome e ao vírus, a gente ainda viu
um processo de extermínio. Entraram, o que é o João Pedro? Um adolescente que entram na casa dele e assassinam e sequestram o corpo e fica por isso só, não. Então, a juventude, por exemplo, foi à rua e nós fomos às ruas se manifestar porque foram em casa nos matar. E é esse processo que move o STF a fazer uma declaração que não poderia ter operações policiais em época de pandemia e que faz com que se reduza em 78% o número de violência policial e letal, né, de mortes pela polícia, sendo que no mês anterior esse número tinha batido recorde. Então, uma ação nossa consegue movimentar toda uma estrutura. É essa juventude que traz essas esperanças de luta, que ocupou a escola, que eu faço parte, que eu quero que mais gente possa fazer parte. Assim, esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto de vida, e ele se dá a partir do engajamento. Muito bom. Beleza, Wesley, muito bom. É sempre bom escutar o Wesley, né? E ele traz assim uma perspectiva bem interessante. Primeiramente, entendendo que a gente não fala de uma única juventude, né? Talvez o Dia Internacional da Juventude fosse, e é na prática, o Dia Internacional das Juventudes. São várias juventudes, algumas juventudes que têm seus direitos garantidos, isso é bom, e outras juventudes que ainda não têm, nunca tiveram, na verdade, os seus direitos garantidos. Então, isso é muito importante da fala do Wesley. Eu anotei algumas coisas aqui, Wesley. Por exemplo, né, nossa saída é uma saída coletiva, né? Gostei muito dessa fala do Wesley. Porque a gente está há muito tempo, cara, fazendo ações que nós que estamos na periferia, criando dinâmicas para podermos viver e sobreviver também. Às vezes a gente faz algum projeto, fica meio decepcionado, o Estado não escutou. E enquanto o Estado não escuta, e enquanto o Estado às vezes tem ações que são ações de extermínio, de genocídio, a gente tem ações feitas por nós mesmos que dizem, não, a gente vai sobreviver aqui. Então vamos estar garantidos nesse lugar, garantindo nosso acesso à universidade. O que o JPOP, quando começou, nós não tínhamos jovens na universidade, isso não era uma característica do nosso grupo. Todo grupo de juventude, para quem é mais jovem, um pouco mais de tempo, como eu sou, né, mais que vocês, não tinha essa garantia, né? Ele lutava ainda para que a lei tivesse pelo menos um papel, a lei, né? O direito tivesse pelo menos escrito isso, né? Não tinha nada disso. Então, é uma saída coletiva mesmo. E outra coisa que o Wesley traz, depois as perguntas voltadas para o Wesley. O Wesley é um jovem evangélico, colocou isso, né? Teve até um vídeo da pastora, a tua mãe é a... Kátia. Pastora Kátia. Vocês conhecem a mãe do Wesley? Quem tem acesso a Facebook conhece a mãe do Wesley, porque a pastora Kátia teve um vídeo que teve milhares de compartilhamentos aí. Incrível, uma igreja maravilhosa, muito amada pela gente de Visão Mundial. A pastora Kátia também, muito amada pela gente de Visão Mundial. Então, essa ideia de que todo jovem evangélico vive num espaço alienado não é bem verdade. Também tem jovem evangélico se organizando, tem juventudes evangélicas também, né? É muito dinâmico essa juventude, mas muito bom. A gente vai continuar, e antes da gente continuar, queria dar passar aqui para a Sabrina, dar um alô para algumas pessoas que estão lá no chat do YouTube, né? A Selmária, um abraço para ti, né? Também, a Selmária é coordenadora de projetos lá de Divisão Mundial, aqui no Ceará. Gente, eu moro no Ceará, viu, também, mas eu sou paraibano, viu? Nasci na Paraíba. Paraíba! Essa beleza toda vem da Paraíba. E, então, um abraço, Selmária, que coordena projetos lá na Santo Dias, na comunidade do Santa Maria. A Deise, que está lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, lá no projeto Luar, projeto maravilhoso, um abraço dele. Tiago, lá de Salvador. Eu vou conhecer todo mundo, né? Estou pelo chat, conheço todo mundo está aqui no chat.
É o Tiago, certo? Lá de Salvador, conselheiro tutelar também. A Valônia. Valônia, um abraço para ti. Valônia é mãe de adolescentes, não somente os oficiais, né, os biológicos, mas também todo o projeto Meninos de Deus aqui em Fortaleza. Meninos de Deus é um projeto que tem um nome assim, Meninos de Deus, mas Meninos de Deus não é uma conotação religiosa, né? 10 anos atrás diziam, esses meninos são tão ruins que nem o diabo quer. Aí dizia só Deus, né? Aí virou o nome do projeto Meninos de Deus, né? E hoje os meninos se garantem no que fazem, se garantem no processo de entrada na universidade e de resistência mesmo, né? Esse projeto. Processo de paz. Iracema, da obra COPE, também de Fortaleza, um abraço, Iracema, toda a juventude COPE. Tem uma live amanhã às 19 horas na obra COPE, certo? No Instagram da obra COPE. Silvia Lima é tia do Jardel, é um adolescente que a polícia assassinou na chacina aqui por militar do Ceará, na chacina que aconteceu em 2015, quando a polícia militar assassinou 11 adolescentes aqui em Fortaleza. 11 adolescentes que foram retirados dos seus casas, assassinados pela polícia. Eu volto depois, certo? Com mais abraços. Eu passo aqui para a Tamires apresentar. Nordeste em peso aí, viu? Contigo, Tamires. Sabrina. Bora lá. Agora a gente vai ouvir Sabrina. A gente já ouviu muitos meninos, né? Mas vamos ouvir agora da Sabrina, que ela vai falar como é que vai ser esse novo normal, né? Na verdade, esse termo, ele é muito estudado, né? Algumas pessoas gostam desse termo, outras pessoas já distanciam um pouco, porque acreditam que nunca teve esse normal, né? Então, Sabrina, o que é que tu acha, na tua perspectiva, que vai ser aí continuar atuando na juventude, já que a gente tem novos hábitos aí, né? A gente teve algumas ações aqui em Recife, com a juventude também, nas entregas de caixa de ternura. Então, você vê que as ações não são a mesma coisa, não é, né, aquele aglomerado que a gente tinha de antes. Fala um pouco da tua perspectiva aí nesse presente que a gente está. Bom, eu pensei muito nessa pergunta que fizeram para mim, sabe? Qual será o novo normal pós-pandemia? E eu cheguei à conclusão que ninguém sabe como é que vai ser esse normal, sabe? A gente tem que viver isso na própria pele. E, tipo, me perguntaram como é que tá na minha rotina, como é que tá os sentimentos, as perspectivas para a pandemia, como eu tô na pandemia agora. E acredito que, como é que eu posso falar, os meus sentimentos que eu tenho são todos os jovens adolescentes, porque uma boa palavra para mim definir a minha pandemia é uma montanha-russa, sabe? Porque, tipo, do nada eu tô muito feliz, muito feliz. Aí, os dias eu tô assim, autoestima do bar, mais pra baixo, porque mudou totalmente minha rotina, porque eu estudo em escola de integral, sabe? E eu estou uma rotina tudo certinho, finais de semana sair e tal. Aí, tipo, mudou tudo, eu tive que reprogramar toda a fase das aulas que agora vão pela internet EAD. Isso foi muito difícil. E a gente é outra, muito diferente. E eu, os amigos educados, a gente veio conversando, datando isso. E... Sabrina, oi, escuta, a gente está com um pouquinho de dificuldade para poder ouvir. Eu acho que o áudio está cortando. Não sei se somente para mim, se os companheiros estão. Eu acho que tá um pouquinho difícil para mim também. Eu acho que é só ela falar um pouquinho mais devagar, que eu acho que dá para entender. Porque o teu áudio está cortando muito. Vamos lá, novamente. Pode ir lá. Melhor, pode continuar agora. Pode falar. Aí eu estava falando
eu junto ao grupo aqui da ação do dia, como isso não podendo ter encontro presencial, porque nós teve e lá em internet. Aí a gente conversou muito sobre isso e a gente foi falando então, que está sendo difícil para cada um, então mais boa e outros são mais assim, sabe? Porque a gente tem um grupo de dança que se chama o Tidem. E a gente grupo tem intenção de sair mais digital e mudou porque assim, ficou muito mais diferente, sabe? E eu só espero que as minhas perspectivas, cara, são que sejam as melhores que do normal e na pergunta, né? Como eu acho que isso é um novo normal depois da pandemia? Eu não sei. Eu não sei, espero que seja a melhor coisa que eu espero dos próximos novos, porque provavelmente muito e não para mim, para todo mundo. E espero que dê tudo certo. Pois é, a gente também tem essa perspectiva que dê tudo certo, que a vacina chegue, que eu acho que todo mundo quer, né? Mas a Sabrina falou uma coisa muito interessante, né? Que é essa montanha russa de sentimentos, um dia a gente está bem, outro dia a gente não está. E como a Wesley falou, essa questão de lutar pela vida, eu acho que tem sido um ponto mais importante que a gente está vendo na mídia em todos os lugares, né? Porque as pessoas não estão levando a sério, né? A vida das pessoas não são só números, né? É bom a gente ressaltar isso aqui, não são só números. Então, eu queria provocar vocês nesse sentido, porque com essa mudança de hábitos, todo o nosso espaço que a gente deve ser ocupado, ele passou a ser a internet, né? E os jovens que não têm acesso à internet, como é que fica? O ensino, né? A gente falou tanto a questão do Enem também, que foi adiada, vai ter, não vai ter. Então, essa questão, o mais forte que a gente está pontuando aqui é a questão da educação, né? Que o Wesley falou, dessa questão de se mobilizar, de fazer ali no Grêmio Estudantil, lutar pelas pautas. E antes de ter acesso à educação, como é que a gente vai colocar o menino para estudar em casa, né? Eu já vi vários relatos aí de vários jovens que têm que ajudar a família. Então, como é que ele vai estudar o EAD, mas ao mesmo tempo ele está ocupado com os afazeres da casa? Eu queria provocar vocês nesse sentido. Como é que a gente continua mobilizando os jovens? Como é que a gente continua lutando pela vida dos jovens nesse contexto de muitas pessoas têm acesso à internet, mas também muitas pessoas não têm acesso? Como é que a gente continua fortalecendo aí a juventude? Então, eu posso começar pelo Lincoln também, já que ele falou aí faz tempo, para a gente ver a carinha dele de novo. E aí, vocês podem se sentir provocados nesse sentido. Perfeito, obrigado pela pergunta, Tamires. Essa é uma pergunta muito importante, porque, assim, acredito que essa questão de como a gente pode engajar, ela começa pela escola também. A gente tem um grande problema hoje, um trabalho que, inclusive, eu venho fazendo através, como diretor de escolas públicas da UBS, que é mapear como é que está a gestão democrática das escolas públicas hoje no país, né? E apenas 7% das escolas públicas no país têm gestão democrática. Então, você tem um grande problema que você não consegue escutar o que o aluno quer. Qual é a prioridade, o que pode ser feito para você estar escutando o que a comunidade escolar quer fazer, seja a associação de pais, mestres, seja a associação envolvida alunos, de todas as formas, né? E quando você não tem uma gestão democrática, os problemas eles perpassam por inúmeras outras situações, né? Você tem uma escola que gasta com coisas que não são prioridades para aquela escola, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa conversando com o pessoal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O reitor de lá gastou mais de 200 mil reais em 20 MacBooks, sendo que muitos alunos não têm sequer celular em casa, não tem qualquer tipo de meio para fazer o seu EAD.
Eu não estou dizendo que o reitor deveria gastar esse dinheiro com o celular, mas estou dizendo que por aí a gente já começa a ver como é a prioridade da nossa gestão pública nesse meio educacional, né? E isso é um grande problema, né? Então, acho que a gente tem que começar primeiro pela parte de que a gente tem que democratizar as escolas, né? Para que a gente consiga entender o que o aluno quer e para que a gente consiga cada vez mais estar próximo dessas questões, né? Uma situação também que acontece na FAETEC hoje, que é a instituição que eu vim, né? Hoje está sendo feita essa distribuição de cestas básicas, né? Mas como a gente também não tem essa participação democrática nesse meio estudantil da FAETEC, a gente não consegue ter, por exemplo, uma listagem de quem vai receber essas cestas, como é que a gente pode fazer para ajudar essas famílias, ajudar esses alunos, né? Então, é um outro grande problema. E aí a gente tem uma outra problemática também, que é a jornada dupla. É o estudante que trabalha e estuda. Eu dou o exemplo, por exemplo, da FAETEC, lá também é integral, né? Você faz o ensino médio e o ensino técnico integrado, e acaba que o aluno ele não tem tempo para se fazer um trabalho por fora. E aí tem uma grande problemática, porque quando você termina o seu ensino médio na FAETEC, o Estado fala, você tem que fazer um estágio para você conseguir o seu diploma. E isso é muito grave, porque a gente não tem emprego. E como é que você pede que o estudante faça um estágio para se colocar no diploma dele quando você não tem emprego, né? Então, se o Estado pede, ele tem que dar. É isso. Né? E foi justamente olhando nessa temática, né, que você até falou no início, sobre essa minha atuação em empregabilidade, foi olhando como funciona todo o sistema da FAETEC hoje. Ela é feita através de licitações, e dessas licitações a gente viu uma grande oportunidade, a gente, ao invés de gastar mais de 2 milhões de reais, por exemplo, com manutenção de rede elétrica, a gente gastar 500 mil e pegar os outros 500 para gerar empregabilidade, botar os técnicos que a FAETEC forma para trabalhar na própria FAETEC, né? Gerando ali renda, empregabilidade, sustentabilidade para a própria instituição. É a instituição fortalecendo os seus próprios alunos, né? Então, acho que é uma das temáticas que a gente pode começar a trabalhar também, né? Então, acho que é justamente isso. A gestão democrática é uma forma de você fazer com que o aluno se engaje cada vez mais. Muito bom. Vocês podem interagir, viu, pessoal, aqui nos comentários, se vocês também estão sentindo essa dificuldade, qual está sendo o maior desafio para vocês nessa pandemia aí de engajar a juventude, tá certo? O Regis também vai fazer uma provocação agora, que ele também está muito tímido. Estou falando demais. Fala aí, Regis. Achei que os três iriam responder, mas a pergunta é para o Nico somente, né? A gente também tem um papel hoje muito importante, que é com relação aos movimentos sociais, a atuação dos movimentos sociais. E a minha pergunta talvez seja essa: como é que nós nos engajamos? Como é que se dá esse engajamento em diversos movimentos, sejam eles identitários, fica mais fácil para todos entenderem, né? Tem hoje diversos processos, movimentos que acontecem dentro da comunidade. Como é que eu posso me engajar em um movimento desse, tendo aí 3 jovens, né, tão engajados em movimentos em suas comunidades? O que leva os jovens a se engajarem? Como é que se dará esse engajamento agora também no futuro, nesse mundo pós-pandemia? Aí fica para quem quiser responder. Se deixar aberto, o povo vai responder. Será que o Wesley está por aí também? Acho que ele é bom para responder essa pergunta. Uhum. Não, então, eu estava indo nessa linha. Outro vídeo do Wesley que também viralizou foi aquele do movimento, acho que foi o Vidas Negras Importam, né? Sim. Que, assim, eu achei incrível aquela sua fala em que você falou: enquanto a gente não vier para a rua, eles vão continuar nos matando em casa. Então, foi assim, eu participei aqui em Recife do movimento sobre Miguel, mas nos outros estados o Vidas Negras Importam foi muito forte. Então, assim, foi uma mobilização durante a pandemia, né? Como foi esse processo? Foi um processo difícil, a gente recebeu bastante críticas na época.
Aí depois a gente mostrou que era acertado, assim, né? Eu acho que tanto a decisão do STF quanto a onda de falar sobre o antirracismo, né? Depois veio uma sequência de ocupações de páginas. Tudo isso foi uma denúncia, um grito, né? Aquele foi um momento de muita revolta. Infelizmente, o racismo ele não nos permite respirar desde o Brasil até os Estados Unidos, né? Essa é uma realidade. Ele busca formas de nos matar. Minha mãe, o vídeo que viralizou, inclusive, da minha mãe, era um vídeo falando sobre a situação do Miguel, né? Foi uma coisa que gerou muita raiva, muita revolta, muita Bastante. indignação. E era uma pregação durante um culto. Isso tem um pouco a ver com o que o Regis falou. Assim. Eu sempre fui evangélico desde pequeno e eu acredito muito que uma fé enganjada, sabe? A gente precisa conseguir olhar para o texto bíblico e conseguir enxergar a, onde que ele está localizado nas nossas vidas, sabe? Porque ele é um texto que é total contrário às opressões, é total contrária à morte, né? Se eu não me engano, nesse trecho, nessa pregação, não aparece, mas minha mãe pegou em cima da fala de uma outra serva, né? Na época, como era chamada, mas na verdade uma escrava abandonada que Abraão e que tem o seu filho para morrer, né? E que a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. E ela fala, a partir desse lugar, ela desenvolveu o choro da mãe do Miguel e de tantas outras mulheres que choram seus filhos porque têm seus filhos abandonados, né? E isso e veem na morte, oram por essa situação. Pensar nisso é pensar que a fé precisa ser integral com isso. Sobre a pergunta dos movimentos, também tem a ver um pouco com isso. Eu acho que eu desenvolvi uma, uma tríade que não tem a ver comigo. O Regis também citou isso. Tem a ver com a lógica de combate histórica a esse projeto de morte, né? São Evaristo vai dizer que se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. E nessa articulação, são 500 anos sobrevivendo sem o Estado, 500 anos do Estado perseguindo. Ali tem toda uma sabedoria, toda uma inteligência formada, que, para mim, passa por algumas coisas. Militância e luta e ativismo tem que ser algo do nosso cotidiano, não pode ser algo feito só por políticos profissionais, sabe? A militância pode ser feita por todas as pessoas. Ela parte, eu acho que aonde começa, eu acho que ela é da necessidade. Eu acho que você tem que a pessoa olha para aquilo que ela precisa. No meu caso, em algum momento já foi entrar na universidade, já foi falar sobre o meu território, mas no caso também, como foi durante a pandemia, foi denunciar mortes, ou seja, qual é a sua necessidade? O que você acha que você realmente precisa? E aí você junta outras pessoas a partir disso. E aí você vai, a partir dessas necessidades do cotidiano, juntando gente, e isso demanda uma linguagem, e aí as linguagens são diversas, elas atravessam ferramentas, desde as redes sociais até presenciais. Um ótimo exemplo disso que eu estou falando é uma roda de rima. A roda de rima ela é uma necessidade, porque a gente tem necessidade do acesso à cultura, os lugares e aparelhos grandes de cultura, teatro, cinema, estruturas físicas, são afastadas da periferia, mas a periferia é um lugar de produção de cultura. Então, ela vai e produz uma cultura como é a cultura hip hop, onde tem duas pessoas debatendo e em um minuto e a plateia escolhe. É uma experiência de democracia incrível e de participação ali dentro da comunidade, feito por jovens que queriam ter acesso à cultura de forma coletiva, com a linguagem precisa. Isso é o que a gente quer. E isso é um pouco também de utopia. Esse é o nosso sonho. E acho que a militância tem que ser motivada por isso. Assim, a luta social é uma luta de sonhadoras e sonhadoras que acreditam que dá para ir para além dos limites do que estão estabelecidos, sabe? Às vezes a gente... Porque a utopia é isso. O Galeano vai dizer que você caminha e ela dá 10 passos à frente, você caminha, ela dá 10 passos à frente. Para que ela serve? Para você não deixar de caminhar, né? Para ir além. Então, essa é a tríade que eu penso. No processo agora do Covid, por exemplo, nossa juventude para entrar na universidade foi muito impactada. Não tem como ter aula com várias pessoas no cômodo, não tem como ter aula tendo que cuidar do idoso, tendo que cuidar da criança, sem ter acesso à internet, sem ter acesso ao computador.
eu ia pegar aqui, eu fiz um vídeo, inclusive, um vídeo de 5 motivos por que adiar o Enem. E nele eu jogo alguns dados oficiais do próprio governo, que tinha plena noção que não era possível se fazer o Enem, e que o ensino à distância teve um dado que era dos conselhos de secretários de educação. Eles não tinham nem como ainda medir a qualidade do ensino fechado. Eles não sabiam como fazer isso. Então, é um complexo, e a universidade é um dos poucos dados que, por exemplo, no Rio de Janeiro, me tira dos dados da morte. Então, de jovem, negro, entre 16 e 28 anos, com pico ali nos 23, 24, em regiões de favela. Então, um dos dados que me tira disso foi o acesso à educação, enfim. Você vê o contraste, né? E isso é um projeto de morte, não está só lá na ponta do fuzil. O fuzil que a gente foi para a rua defender, ele é o final. Ele é o final de um processo que começa antes. Então, eu acredito, sim, que todo mundo precisa se enganjar e pode se enganjar onde for, na igreja, na escola, no terreiro, na rua, e em pequenos lugares. Eu não precisa começar com uma coisa nacional. Se você começa com uma pequena coisa, num pequeno lugar, e você acredita que você é capaz de transformar ali, se você é capaz de transformar a sua rua, você é capaz de transformar o mundo todo. Acreditar, cada experiência, principalmente que a gente é jovem, a gente quer tudo para agora, tudo para já. E, infelizmente, a paciência produz na gente as experiências. Então, se a gente consegue fazer algumas experiências com calma, com tempo, a gente produz esperança. E isso que a gente está precisando. Quem disse isso foi Paulo, não fui eu, não. Ele é muito evangélico, ele. Mas, assim, se der, a gente escutar a Sabrina um pouco, para ela falar um pouco da posição do MJ-Pop, né? Se vocês já estão se reorganizando nesse sentido e como é que está sendo esse engajamento nessa transformação. Sabrina, se você puder falar um pouquinho, a gente está quase no final. Está muito boa essa conversa, mas vamos embora. Sabrina? Eu acho que... Joia. Tu entendeu direitinho a pergunta? Conseguiu ouvir? Travando também. Conseguiu ouvir a pergunta? Não, travou. Certo. Eu perguntei nesse sentido se o MJ-Pop, já que você faz parte do movimento, se vocês já estão se reorganizando nesse sentido, de como fica o engajamento nessa transformação, né, de hábitos. Bom, o MJ-Pop financia o movimento de políticas públicas. E a gente não está se encontrando, né, por causa da pandemia, mas a gente está sempre naquele grupo, tentando fazer de diversas maneiras. A gente não está trabalhando para que as partes assim, sabe? A gente está botando o nosso trabalho a pandemia em si. Por exemplo, eu participei de vídeo, eu e o João, né, do MITECAR. A gente participou de vídeos e tal, para conscientizar as pessoas, tipo, lavar as mãos, álcool em gel, conscientizar mesmo a não pegar Covid, a gente fez diversas coisas, sabe? Sabrina? Tua conexão tá um pouquinho ruim. Eu entendi que vocês estão fazendo vídeos educativos, não é isso? Em relação a como lavar a mão, a como você se portar nessas questões da pandemia, não é? Se você puder falar um pouquinho mais devagar, eu acho que a gente vai entender. Pode começar de novo, então? Pode falar, resumidamente. Pronto. Eu falei classista. A gente está fazendo, a gente não está participando do projeto que a gente participou, sabe? Que é contra racismo e diversos preconceitos, mas a gente está voltando para a nossa rua, no engajamento, para os projetos
intervém lá dentro, tipo, está fazendo diversos vídeos, conscientizar as pessoas de lavarem as mãos, tipo, ficar na quarentena, sabe? Porque, tipo, se eu não me engano, esses dias bateram 100 mortes no Brasil, se eu não me engano, e uma situação muito preocupante. Então, tipo, a maioria da galera que não respeita isso são jovens, sabe? E é uma preocupação muito grande, porque os jovens, eles se recuperam mais rápido. Acho que pode passar até pessoas mais velhas. Isso dificulta muito, muito trabalho. Tem muita gente que é muito rotina de volta, não pode, porque eles não feitam isso. E ficam essa querer voltar, eles não rejeitam. E é uma situação muito preocupante mesmo. Porque cada vez mais vai aumentando mais. Certo. Obrigada, meu bem, pela sua colaboração. Realmente a conexão está um pouquinho ruim de entender. Eu não sei se é só a minha. Mas, Regis, a gente já pode ir concluindo. Não, a gente está partindo já para as considerações finais, né, desse bate-papo. Eu não entendi o que a Sabrina tinha colocado, mas a Sabrina está fazendo algo muito bacana, é o que eu conheço pessoalmente, né, Sabrina, Samira, um grupo de adolescentes e jovens aqui em Fortaleza, eles têm uma ação bem interessante, que é uma ação para... É um grupo de meninas que estão se reunindo e informando sobre canais de comunicação para denunciar a violência contra meninas. Foram comigo, né? É isso mesmo, né? que denuncia a violência contra meninas na comunidade nessa época de pandemia e vão distribuindo informações, vídeos sobre essa questão. Muito bom. Pode até falar de redes, né? Para quem quiser acompanhar. Então, gente, a gente agradece e aí nós temos muitos desafios para serem colocados sempre, né? O Lincoln traz a questão da democratização das escolas como algo importante. Eu acho que boa parte, quem está aqui, começa a sua luta, a sua militância dentro de espaços escolares, que são espaços que a gente exerce a nossa participação, às vezes democracia, às vezes uma participação falha, porque somos inibidos com a adolescência, uma participação mais completa. Mas tratar da democratização das escolas é algo muito importante, né? Nós fazemos parte de diversas juventudes e nós sempre tivemos que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E às vezes é um escândalo quando eu digo que a gente precisa ter o direito só de estudar. Também garantido. Porque a gente trabalha, não é porque é bonito, eu não acho isso bonito, né? Ah, que bonitinho esse menino, esse jovem. Ele trabalha e estuda. Mas isso é uma negação de direito. Porque no mundo que a gente está, o aprendizado não vai ser o mesmo daquela que tem a oportunidade de sair em sua casa durante todo o dia, descansar durante a noite, para poder estudar no outro dia e fazer todas as suas atividades, né? Então, eu tive metade dessa oportunidade quando você é pobre na periferia, completa 15 anos, já começa a ter aquecer os bicos, né? Para poder trabalhar. Que sua mãe já olha para você culturalmente e diz assim, tem que trabalhar, não vai dar nada para você, não, tem que trabalhar, que trabalha, e aí vai e perde muito disso. A luta social é uma luta de sonhadores, né, Wesley? O Wesley colocou isso, muito bacana, a luta social é uma luta de sonhadores. E a gente sonha muito com lugares que garantam a nossa proteção, que garantam a vida de todos nós, e principalmente aquele jovem que é mais atacado, que são os jovens, a juventude negra, que está em nossa periferia. Isso é um fator que tem que ser levado atenção. Nesse momento, nessa live, eu quero celebrar aqui que aconteceu algo no Rio de Janeiro agora, muito importante, de uma PEC para ser aprovada para a construção de fábricas de armas no Rio de Janeiro. Mais armas no Rio de Janeiro. E quem que morre com mais armas? A juventude da periferia, a juventude negra. E essa PEC acabou de ser arquivada lá na Assembleia, certo? Ela foi arquivada e o pessoal é o Vitória das Favelas
e a gente queremos aqui parabenizar o trabalho da Iniciativa do Direito à Justiça Memorial e Racial, que fez essa mobilização. Então, é algo maravilhoso. Wesley, tu conhece a PEC? Quiser, em um minuto, comentar isso aí, essa vitória das favelas, das comunidades, que aconteceu nesse momento, né? A gente trabalha no mesmo cowork, que é direito, mesmo espaço, né, de trabalho da Iniciativa de Direito à Memória, à Verdade e Justiça Racial. Fomos um dos que assinaram essa carta e estávamos aqui esperando essa resposta. Sem dúvida, mais armas, mais circulação, mais mortes. O Estado do Rio não controla o uso das munições e isso dificulta ainda mais saber as origens dos assassinatos e isso só cresce. Então, sem dúvida nenhuma, essas armas estariam apontadas para a juventude negra, para a juventude periférica, e é uma baita vitória. Então, a construção de fábricas de armas não é o que nós precisamos. A gente precisa da construção de oportunidades de emprego de outras formas que gerem mais vida, mais qualidade de vida. Então, fiquei muito feliz, ainda mais na situação que a gente está no Rio de Janeiro, assim, uma situação a segurança pública no Rio de Janeiro, pelo contrário, a gente precisava estar fazendo investigação sobre o armamento e munição, porque não existe fábricas de armas em favelas, e a gente diz muito isso aqui, mas ao mesmo tempo é lá que vão se combater e vão se parar as políticas de segurança, que na verdade são políticas de extermínio. Então, o tiroteio acontece dentro da favela, mas muita gente lucra com isso. Na verdade, quem queria ganhar era quem queria lucrar com a morte de pessoas e com a venda de armas, e eles estão saindo derrotados. Então, foi uma baita vitória. Estou aqui comemorando, fiquei sabendo por você ao vivo agora. Que maravilha! Esse marco, isso é um marco para a nossa live, né? Obrigada, pessoal. Encerra com esse sentimento de vitória, de alegria, né? Muita alegria. É uma vitória grande, gente, não é pequena. É uma vitória muito, muito grande, certo? E vamos nos despedir do Lincoln, nos despedir também da Sabrina nesse momento, certo? 1 minuto para esse momento da gente se despedir. Virtualmente aqui. Fique à vontade. Estão me escutando direitinho? Sim. Então. Perfeito. Só novamente agradecer todo o convite do pessoal do MJ Pop, pessoal do Visão Mundial. É muito importante estar fazendo esse debate no Dia Internacional da Juventude, né? Um dia que a gente tem que sempre enfatizar que a juventude ela não é só o futuro, ela é o presente, né? A gente tem que fazer hoje cada vez com mais dignidade, com mais inclusão e escutar o que o jovem tem a dizer, que ele tem muito a dizer. Foi como o Wesley disse, a gente é muito apressado, a gente muitas vezes quer as coisas para ontem. Então, muito importante a gente ter esses espaços para sempre estar construindo, sempre estar conversando, ainda mais em tempos de pandemia, a gente fica com a cabeça a mil nesse grande ciclo de altos e baixos, como a Sabrina citou. Então, é muito importante que a gente tenha sempre essa troca de experiências, troca de sentimentos que a gente está tendo hoje de todo esse meio, né? Novamente agradecer pelo convite. Sabrina? Gente, muito obrigada pelo convite. Agradeço muito, J-Pop. Ao resto também, de Gleice, participar do Mundial, por ter me cuidado. Foi um prazer muito estar aqui com vocês. E é como mais disse, né? Também pegando o time que ele falou, ele disse que sempre é bom jogar no poder. Ter o poder de falar, ter o poder de dizer o que sente. E ter mais vezes, porque muitas vezes a gente tirar isso da gente. E sendo o jovem, ele tem muito falar, ele pensa muito, tem várias ideias, tem muita coisa. E tipo, eu, por exemplo, falo muito, eu gosto de falar muito, uma prova muito fica, e é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ótimo. O Regis já pode falar também da outra live que vai ter às 6h30. É verdade, às 6h30 tem outra live, mas é lá no Facebook do MJ Pop, certo? Vai ter uma live sobre as eleições municipais. Então, a gente vai estar escutando 3 pessoas, sociólogos também, e
dois professores da Universidade de Brasília que vão estar falando como é que se dá o processo eleitoral, isso tudo, e como é que vai acontecer, certo? Já nesse clima todo, a gente espera vocês lá às 6h30. A gente celebra a vida de juventudes também, que participam da vida partidária, né? E aí o Wesley vai ser candidato a vereador lá no Rio de Janeiro, o Lincoln Sabino é presidente aí do Juventude PSB, a Sabrina ainda tem 16 anos, né? Faz todo o movimento importante na sua comunidade. A gente celebra isso porque estamos em todos os espaços de participação para poder não somente participar, mas garantir que vamos transformar essa história. De pouquinho em pouquinho a gente vai transformar a história. Muito obrigado, gente, por aqueles que acompanharam, certo? Muito obrigado por tudo. Eu peço que vocês não saiam do Zoom, quem está no Zoom, certo? Não você vai desligar no YouTube e tchau para vocês que estão no YouTube, os acompanharam. César estava lá, Valônia estava lá, Silvia, Tatiane. Então, um abraço para vocês. Claudilênia, lá de... Não é Claudilênia agora. O pessoal da Lagoas, interior da Lagoas. Lá de Mata de São João. Não, Mata Grande, interior da Lagoas. Tchau para vocês também, gente. Obrigado por terem acompanhado. Obrigada, gente. Até a próxima.